Olá, queridos. Essa semana nós vamos estudar os conteúdos, vamos fazer uma revisão, tá bom? Vamos estudar a parte da tonicidade das palavras, o uso dos porquês, verbo, modos verbais e sinais de pontuação, tá bom? Tudo do módulo 1. As palavras da língua portuguesa podem ser classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, dependendo da posição ocupada pela sílaba tônica. Então, se for a última sílaba, a mais forte, ela será oxítona. Se for a penúltima, ela será paroxítona e a antepenúltima proparoxítona, tá bom? Aqui nesse número 1, tem umas curiosidades sobre os elefantes, tá bom? Então, você vai ler e a gente também vai fazer a questão. Então, tá assim. Leia as curiosidades sobre os elefantes e marque a frase em que todas as palavras em destaque são oxítonas. Então, tá assim. Na letra A, possuem uma excelente audição e podem escutar ruídos. Então, imagina assim, mesmo estando a 8 quilômetros de distância, os elefantes eles conseguem ouvir muito bem. Então, a palavra excelente, quando você chama essa palavra, qual é a sílaba mais forte? Vamos ver? Excelente! Então, é o LEM. Então, no caso, não é oxítona. Se é o LEM, ela é paroxítona, porque é a penúltima sílaba. Vamos ver o escutar. Escutar! Qual é a sílaba mais forte? Então, é o tar. Sendo o tar, ele seria oxítona. Só que a gente tem que encontrar na mesma questão as duas. Então, aqui não pode ser letra A. Na letra B, elefantes é o fã, então também é o paroxítona. Sociáveis, paroxítonas. Então vamos ver essa frase. Os elefantes são muito sociáveis e demonstram carinho. Aqui na letra C, gostam de água e, embora sejam pesados, nadam muito bem. Então aqui, vamos ver o água. Água é paroxítona. Pesados também paroxítona. Então, não é a letra C. Nós estamos procurando quando as duas forem oxítonas. Letra D. No caso aqui, quando eles percebem que alguém está em perigo, eles fazem um círculo para proteger esses mais fracos. Que interessante, não é? Na letra E está assim. A gestação de elefante pode durar até 22 meses. Então, quer dizer, quase 2 anos para um bebê de elefante nascer. Muito interessante. Vamos ver então a palavra gestação. Gestação! Então é o que? É o são. Achamos aí, oxítona. Durar é orar. Então, encontramos as duas palavras oxítonas. É a letra E. Número 2. Sublinhe a sílaba tônica e indique a classificação correta de cada palavra. Aqui nós vemos que é o título. Por quê? Quando a gente chama, olha só, título. Qual é a sílaba mais forte? É o ti. Então, como é o ti, ela é a antepenúltima. O último é o lo. Penúltimo, tu. O ti é o antepenúltimo. Então, ele é para proparoxítona. E tem uma regrinha também. Toda palavra proparoxítona, ela é o quê? Acentuada. Né? Letra B. Café é o fé. Então, se é o fé, ela é o quê? Oxítona. Isso mesmo. Letra C. Sabonete, qual que é a sílaba mais forte? É o ne. Então, sendo o ne, é a penúltima sílaba, então ela é penúltima, tá vendo? Então, ela é paroxítona. Letra D. Vamos chamar a palavra arroz. Arroz! Então, é arroz. Se é arroz, então é a última sílaba. Ela é o quê? Oxítona. Letra E. Árvore. Se é o ar, ela é a antepenúltima. Então, ela é o que mesmo? É proparoxítona, muito bem. Então, ó, tá vendo como é que ela é acentuada também? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Não quer dizer que outras palavras não devam ser acentuadas, sendo a paroxítona, né? Ou o oxítona, como aqui o café, estão vendo? Então, é oxítona, mas ela é acentuada. Mas toda palavra proparoxítona, ela é acentuada, tá bom? O termo porquê é empregado no início ou no meio de frases interrogativas. Nesse caso aqui é o porquê separado sem acento. Então, vamos estudar o uso dos porquês.
A palavra porque junto sem acento, ela introduz uma explicação e equivale à palavra pois. Então, quando você pode substituir esse porque por pois, ele vai ser junto sem acento. Em frases interrogativas, a expressão porque separado com acento ele é empregada no final ou pode aparecer sozinha. A palavra porque com acento e junto, ela geralmente é antecedida pelo artigo o e corresponde à razão ou motivo, tá bom? Então, a gente vai ver aqui ao longo da questão. Número 3. No texto a seguir, há lacunas para serem completadas com porquê. Então, tá, se a menina está chorando e sua mãe pergunta, pergunta. Então, quando é uma pergunta, o porquê vai ser o quê? Junto ou separado? Isso mesmo, separado. Então, tá. Por que você está chorando tanto? É que eu perdi 3 moedas. Pare de chorar, pois vou te dar, né? Olha só, pois vou te dar mais 3 moedas. Eu coloquei o pois, mas sendo pois, qual é o contrário do pois? Porque junto, sem acento. Tá vendo? Então lá, depois de receber as moedas, a menina cai de novo no choro. Pergunta então sua mãe, não entendo o porquê ou o motivo de tanto choro. Então, esse porquê mudado por motivo ou razão é porque junto com acento. Então, eu não entendo o porquê de tanto choro. Já não te dei mais moedas? É porque se eu não tivesse perdido minhas 3 moedas, agora eu teria 6. Tá vendo? Então, aqui, ó, esse porquê, ela está justificando. Então, é junto sem acento, tá bom? Número 4. Na língua portuguesa, porquê pode ser gravado de maneiras diferentes de acordo com a função de que ele exerce na frase, como a gente acabou de ver. Sendo assim, a forma correta de empregá-la em cada espaço em branco no texto acima, de acordo com o texto, quais foram os porquês na mesma ordem? Então, primeiro foi a letra C, porquê separado, depois o porquê junto sem acento, depois o porquê junto com acento e, finalmente, o porquê junto sem acento. Aí teria que sinalizar essa questão. Número 5. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê então a gente vai procurar uma alternativa errada. Então, vamos ver. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Se eu fizesse a pergunta assim, por que chegou atrasado ao colégio? Seria um porquê junto ou separado? Uma pergunta. Separado, isso aí. Então, se fosse para responder, seria o porquê junto, sem acento. Então, a letra A está certa. A gente está procurando a questão errada. Letra B. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Então, aqui também está ok. Não é? É o porquê junto, sem acento. Letra C. Eis o porquê da minha viagem. Mudando esse porquê, bota o motivo. Então, também está correto. Letra D. Ele não veio porque estava doente. Que coisa estranha, porque junto está justificando alguma coisa, está dando resposta, não é? Mas está colocando separado. Então, está aí a questão errada. É a letra D. Ela deveria ser como? Isso aí, um porquê junto, sem acento, tá bom? Número 6. Número 6 não. Nessa agora a questão a gente vai ver o verbo. O verbo a gente já estudou, né? A gente vai rever. Então, tá assim. O verbo é uma classe gramatical que indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Então, se eu falar, a menina está alegre, é um estado. A menina parece triste, parece cansada, é o estado. Agora, a ação. O menino corre na rua. Corre é o quê? É uma ação. O menino pulou a cerca. Então, ele pulou, é uma ação. Agora, fenômeno da natureza. Ontem choveu muito. Se choveu, é um fenômeno da natureza. No segundo, quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. Nós vamos ver isso mais para frente. Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas, dizemos que ele está no modo subjuntivo. Então, não é nada certo. Então, é subjuntivo. Quando o verbo exprime ordem ou conselho,
dizemos que ele está no modo imperativo. Então, vamos ver. Número 6. Conjugue os verbos entre parênteses no presente do indicativo. Então, tá assim. Então, tem que ser entre parênteses. Então, entre parênteses da letra A é o verbo vender. Então, assim, ó, ela vende salgados deliciosos. Eu não poderia colocar vendia, porque está pedindo o quê? Presente. Então, é presente, é que acontece agora. Agora, vamos ver o modo indicativo. Isso é possível de acontecer? Ela vende salgados deliciosos? Já está dizendo que sim, não é? Ó, é uma coisa que pode ser real. Então, esse aí é o modo indicativo. Então, é o vende que está no presente, ela. Porque também nós temos o quê? Os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, né, que estão no singular. Ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, que estão no plural, tá bom? Então, aqui, letra B. A senhora, ó, o verbo morar, presente, como que fica? Mora. Então, tá uma pergunta. A senhora mora aqui nessa rua? Então, ó, presente, tá certinho. Letra C. Eles entram no escritório do engenheiro sem permissão. O verbo entrar. Se eu poderia colocar, eles entraram no escritório do engenheiro sem permissão? Não, porque precisa estar pedindo o quê? Presente, então é entram. Eu poderia colocar assim, eles entram no escritório do engenheiro sem permissão? Hã? Não, né? Porque tem que concordar o pronome com o verbo. Então, se são eles, o verbo também tem que ser no plural. Então, tem que ser entram. Letra D. Nós corremos todos os dias. Então, tá ali, ó. Nós corremos, tá acontecendo. Letra E. Ele parte toda segunda-feira para São Paulo. Do verbo partir, então ele parte. É no presente. Se eu falasse o quê? No pretérito perfeito, seria o quê? Partir, né? Ele partiu. Ou então, Bom, agora nós vamos ver sobre verbo. O verbo é uma classe gramatical que indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Então, se eu falar assim, ele parece alegre, ela está feliz, isso é um estado. Agora, se eu falar, as crianças correram bastante no parque, correr é uma ação. As crianças tomaram sorvete, tomaram uma ação. Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza é quando falar assim, ontem choveu bastante. O choveu está se referindo a um fenômeno da natureza, então já fala aí, fenômeno da natureza, tá bom? Quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. Então, todas essas frases que eu falei anteriormente são do modo indicativo, porque tudo isso pode dar ideia realmente de real, que pode ter acontecido, tá bom? Agora, quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis, que não vão acontecer ou que não aconteceram, não dão certeza, nós dizemos que ele está no modo subjuntivo. E quando o verbo exprime a ordem ou conselho, dizemos que ele está no modo imperativo, tá bom? Vamos ver a seguir. Número 6. Conjugue os verbos entre parênteses no presente do indicativo. Então, tem que ser no presente, tá? E todos os verbos que eu vou pedir estão aqui entre parênteses. Então, vamos lá. Na letra A é o verbo vender. Então, a frase está assim. Ela vende salgados deliciosos. Eu poderia colocar ela vendem ou ela vendeu? Não, porque ela vendem não está de acordo com os pronomes pessoais. O pronome pessoal ali é ela, é a terceira pessoa do singular. Lembra dos pronomes pessoais? Então, vamos lá. Eu, tu, ele é o singular. Nós, vós, eles é o plural. Então, aqui está no singular, então o verbo ele tem que concordar. Então, ela vende salgados deliciosos. Na letra B, é sobre o verbo morar. Não vamos esquecer que é do presente, tá bom? A senhora mora aqui nessa rua?
tá certo? Esse a senhora é como se fosse o quê? Hã? Então, aqui está no singular, então o verbo também tem que estar no singular. Letra C, o verbo é entrar. Eles entram no escritório do engenheiro sem permissão. Eu poderia colocar eles entraram? Não, porque no caso aí ia estar o quê? No passado, no pretérito perfeito. E aqui está preciso no quê? Presente. Então, são eles entram. Letra D. Nós corremos todos os dias. Então, o verbo correr, nós corremos. A gente pode falar nós corre? Não, né? Fica até ruim assim para a gente ouvir. Então, a gente também tem que concordar. Então, nós corremos todos os dias. Letra E. Ele parte toda segunda-feira para São Paulo. Do verbo partir, parte está no presente. Então, está ok. Então, aqui a gente vai ler e vai, logo na leitura, a gente vai perceber uma frase, né, no caso um verso, que dá a ideia de algo que é incerto, tá bom? Então, tá assim, lê a primeira estrofe do poema tão singela. Aqui foi só a primeira estrofe que eu peguei. Então, tá assim, a desengonçada e feia lagarta passa os dias a se alimentar. Ah, se ela soubesse que em uma borboleta um dia vai se transformar. Quem já achou aí, hein? O verso que dá a ideia de algo incerto, né? Que não aconteceu ainda, que pode acontecer ou não. Vamos lá. Número 7. No poema, o verbo que está empregado no modo subjuntivo encontra-se no quinto verso. Vamos lá ver o quinto verso. Um dia vai se transformar. Não é. Então lá, letra B. Segundo verso. Passa os dias a se alimentar. Letra C. Quarto verso. Que em uma borboleta. Na D. Vamos ver se é D. Terceiro verso. Tá. Se ela soubesse. Ela sabe? Não. Se ela soubesse, né? Então, tá aqui no terceiro verso, tá bom? Leia o cartaz. Aqui, nós vamos ver o cartaz e tem umas dicas ali, tá bom? Então, tá assim, queimadas trazem muitas mudanças ao meio ambiente. Nós vamos ver aqui o modo imperativo. Então, aqui embaixo tá quando tiver algum incêndio, que é tem aqui, ó, ligue para 156. Então, retire do cartaz a palavra que indica o verbo no imperativo. Olha, é o ligue, porque está dando uma orientação. Ligue, então quando a gente fala vacine seu filho, está dando uma orientação. Siga em frente, entre à direita. Então, isso é um verbo no modo imperativo, tá bom? Bom, aqui nós vamos ver sobre sinais de pontuação. Então, tá aqui. Se vamos observar um diálogo, quer dizer, uma conversa entre as pessoas, percebemos que elas utilizam gestos e pausas para expressar suas ideias. Quando lemos um diálogo, de que maneira os gestos e pausas são apresentados? Observe, a menina perguntou o que sua mãe fazia. Ela respondeu, estou fazendo brigadeiro para a sua festa de aniversário. Nossa, mamãe, que legal! Vou convidar os meus amigos para participarem. Ficarei muito contente com a presença deles. Então, aqui nós identificamos alguns sinais de pontuação para indicar a fala das personagens. Em cada um tem uma função diferente. Então, nós temos o travessão, que está dizendo o que está falando. Temos o ponto, temos 2 pontos, não é? Então, a pontuação ela é importantíssima para a nossa escrita, para ser entendida. Número 9. Coloque a pontuação adequada nas frases a seguir. Então, nós temos o ponto, vírgula, ponto de interrogação, 2 pontos, ponto de exclamação e o travessão. Então, vamos lá. Um rapaz entrou na loja e começou a olhar as camisas que estavam penduradas. Pronto, só afirmou. Então, é um ponto final. O vendedor da loja perguntou ao rapaz. Então, logo em seguida vai vir uma fala. Então, tem que vir os 2 pontos ali, depois no finalzinho de rapaz. Aí vem um travessão, porque significa que o rapaz falou, o
o vendedor falou: você vai levar quantas camisas? Ó, uma pergunta, ponto de interrogação. Prontamente ele respondeu. Ali eu já coloquei os 2 pontos. Amei todas. Então, ó, ele falou, respondeu. Só que quando ele fala amei todas. Levarei uma azul, ó, tá aí numerando, vírgula, uma amarela e uma verde. E acabou. Ponto final. Tá bom? Aí, gente, olha, vamos estudar. Eu já coloquei as páginas lá referentes e bons estudos, tá? Um beijo e fiquem com Deus.